paz do Senhor, meus queridos irmãos em Cristo. Muito obrigado por vocês estar aí. Hoje é a lição número 8, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. Para você que está participando a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem, onde ministramos cursos de bacharel em teologia, médio, treinamentos para professores de escola bíblica, curso de oratória, curso de liderança, e você já é convidado para participar desses cursos. Nós estaremos deixando embaixo o nosso contato. Amém? E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, eu lhe convido para você receber as notificações e ligue o sininho. E, sendo possível, deixe seu like, sua curtida. Vamos aqui, lição 8, conhecendo algumas armas poderosas em Deus. E nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, versículo 10. A verdade aplicada diz: nossa luta contra nossos inimigos espirituais exige de nós preparo e uma vida íntegra. Bom, se está se indo a uma luta, tá? Se estamos em luta, então devemos ter certamente o preparo para estar nessa luta e vencer nessa luta, ok? Disse a história, os estudos, dentro dos estudos da história da guerra, que Roma foi o maior império, o exército do maior império que durou mais tempo, tá? Foi o império que durou mais tempo, porque esses exércitos romanos, eles treinavam em tempo de paz e em tempo de guerra, ou seja, era um treino contínuo, um preparo contínuo, e isso permitiu que eles sempre estivessem prontos para as batalhas e assim vencessem. Nós temos 3 objetivos aqui. Primeiro, apresentar os inimigos do crente. Segundo, descrever os equipamentos da armadura espiritual. E terceiro, ensinar sobre as armas espirituais. Texto de referência, Efésios capítulo 6, versículos 13 ao 17. Por favor, você lê aí, tá? Ou na tua Bíblia, e eu já vou para a parte da introdução. Então, nos diz assim: para vencer as adversidades da vida, o cristão deve saber bem quem são os seus adversários e os meios pelos quais Deus o equipou para vencer as batalhas espirituais. Então, quando eu estou indo para a guerra, eu tenho que saber quem é o meu inimigo, ou quem são os meus adversários. Sun Tzu, no seu livro A Arte da Guerra, ele escreve e diz: se você sabe quem é o teu inimigo e quem é você, você já ganhou 100% da guerra. Mas se você não sabe quem é o teu inimigo, você já perdeu 50% da guerra. Você sabe quem você é, mas você não sabe quem é o teu inimigo. Então, já é 50% de perca. Se você não sabe quem é teu inimigo, nem quem é você, você já perdeu a guerra antes de entrar na guerra. Então, meu amado irmão, minha irmã, lhe convido a você a perceber quem é você e quem é o inimigo. Nós temos, então, aqui, no primeiro ponto, 3 subpontos, né? O tema é os antagonistas do cristão, o diabo, primeiro subtítulo, depois o mundo e a carne. Embora Cristo tenha vencido e despojado toda a autoridade espiritual do maligno, né? E os fiéis estarem libertos da escravidão do pecado, as forças do mal continuam a ameaçar o cristão. Então, a palavra de Deus nos diz que Cristo, na cruz, despojou os principados e potestades. Despojar é tirar, né? Arrancar, tá? Então, eles estavam armados. O inimigo ele poderia nos atacar de várias formas e Cristo vence. Só que ele não está preso ainda.
Então, o inimigo continua a querer nos atacar, tá? Como que ele, diz o texto bíblico, que o inimigo sempre procurou atacar, né? É justamente através, né, da quebra da lei, tentando, né, que seja quebrado a palavra de Deus. A lei, eu quero dizer os princípios bíblicos, tá? Não estou falando da lei mosaica simplesmente, mas sim dos princípios em si, tá? A lei tem seus princípios, ok? Então, o inimigo, tá? Ele vai sempre estar tentando de várias formas e maneiras para que nós sejamos infiéis ao Senhor. O diabo, então, conhecido também como Satanás, adversário, acusador, tá? As traduções da palavra Satanás. O diabo se opõe à obra de Deus e tem como intento se opor à obra de Deus e sua igreja, né? Ou seja, ele está sempre preocupado, o inimigo ele quer fazer parar a obra de Deus, tá? E nós devemos estar muito cuidadosos com isso, tá? Porque o inimigo ele vai estar trabalhando dessa forma. Warren Gruden, um grande teólogo, ele afirma que tanto o diabo e seus seguidores vão usar a tentação, a dúvida, a culpa e outros sentimentos e fatores para poder interferir no crescimento da obra de Deus, tá? Então, na tua revista, né, ela disse assim, também pode usar, né, a mentira, o engano, tá? E mesmo o assassinato, né? Então, de diversas formas, tá, o inimigo vai tentar se opor à obra de Deus, tá? Ele tem essa função, né? O diabo está, né, justamente neste contexto, está trabalhando dessa forma, tá? Agora, eu quero colocar só uma observação, que eu não coloquei aqui na tela, você percebeu, João 10:10, onde disse que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, tá? Eu gostaria que você percebesse que nesse texto, o ladrão que veio matar, roubar e destruir não é o diabo, tá? Jesus está falando de pessoas que vieram antes dele ensinando, tá? A palavra de forma errada, não cuidando do rebanho de forma correta, tá? Então, aqueles que vieram antes de mim, disse Jesus, tá? Que seriam os fariseus, os doutores da lei da época, aqueles que não ensinam a palavra corretamente, que não deixam o povo de Deus entrar, nem eles mesmos entram no reino, tá? Jesus disse, eles são, tá? Aqueles que estão para matar, roubar e destruir, tá? Não são, tá? Aqui nesse texto de João 10:10, não é o diabo, ok? Só fazendo esse esclarecimento, mas vamos aqui para frente, tá? Então, outro inimigo que temos, tá? É o mundo. Em Romanos 12 diz, não vos conformeis com este mundo. A palavrinha mundo, nesse texto de Romanos 12:2, não é cosmos, tá? Na verdade, a palavra mundo tem 3 formas de ser escrita no grego, tá? E neste texto, né, está escrito no grego aioni, tá? Aioni, né, significa um espaço de tempo, uma era, traduzida muitas vezes em alguma Bíblia, acho que é atualizada, como século, o Deus deste século, não vos conformeis com este século. Às vezes a palavra descreve a filosofia ou sistema de ideias, pensamentos, crenças, valores dentro de um período. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo não vos conformeis com este mundo, ele está falando com o mundo de ideias desse período, tá? O sistema de valores e crenças que o mundo usa, tá? Então,
dentro de cada período de era, de um tempo, né? Por exemplo, estamos no século XXI, tá? Existe uma série de ideias, tá? Formas de pensamentos, de crenças e valores que estão opostas à palavra de Deus, tá? A palavra de Deus tem seus valores, né? E o mundo das ideias, tá? Que não estão dentro do contexto bíblico são ideias opostas. Então, Paulo disse, não se conformem com esse sistema de pensamento, não pensem igual a eles, tá? Porque quando você tem pensamentos igual a eles, crenças e valores igual a eles, você vai agir igual a eles, ok? Então, a igreja tem seu próprio sistema de valores e crenças, que está fundamentado na palavra de Deus, é claro. A carne, a palavra carne possui significados diferentes nas escrituras. O que define, né, qual é a real, a mais própria tradução, é o contexto. Tá? Então, o contexto é quem define a sua interpretação. Em Romanos 7,18, disse, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Quando você lê esse texto, tá? Se você fizer análise do contexto, você vai perceber que carne aqui é a natureza adâmica, tá? É o que muitas vezes nós chamamos de pecado original, tá? Então, a natureza adâmica, tá? Essa que nós já nascemos com isso, tá? Não nos permite fazer o bem, né? A natureza adâmica nos afasta de Deus, a natureza adâmica nos faz inimigos de Deus, tá? Então, nesse contexto, né, Paulo, em Romanos 7, ele se coloca como se fosse um não cristão, é muito importante você perceber isso em Romanos 7, Paulo está se colocando como um não cristão, e neste contexto ele disse que não há capacidade alguma uma pessoa que não esteja em Cristo fazer o bem. Você vai perceber quando ele termina o capítulo e aí inicia o versículo, capítulo 8, ele vai dizer, mas graças a Deus por Jesus Cristo, tá? Que nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Então, quando nós estamos em Cristo, tá? A natureza adâmica nos domina. Quando estamos em Cristo, passamos a ter a natureza divina em nós, que nos fortalece para dominar essa natureza adâmica, tá? Só mais dando um texto de referência para você, é Gálatas, né? Gálatas 5, 22 a seguir, quando fala das obras da carne, perceba que também ali está falando da natureza adâmica, porque lá tem obras, prostituição, ok, um comportamento físico, mas também tem heresias, tá? Também tem, né? Heresia não é uma questão física, é um pensamento oposto, né? A Deus, tá? Também temos inveja, ira, veja, que não são comportamentos físicos, mas são emoções, sentimentos, emoções que são opostos àquilo que Deus nos orienta, tá? Então, neste texto, no contexto de Gálatas, quando fala de carne, se refere à natureza adâmica. A armadura de Deus, o cinto da verdade, couraça da justiça e os calçados do evangelho. Bom, aqui nós colocamos uma figura, né, de um soldado romano para que você tenha uma noção, né, de que tipo de armadura, né, que o apóstolo Paulo está falando, tá? Então aqui nós temos o escudo, o cinto, né, a couraça, o capacete, tá? Os calçados que está calçado e a espada, né, está aqui, tá, do soldado romano. Então vamos um por um. Aqui eu deixei mais em separado, tá? Eu não coloquei só a couraça, né, que é bem visível, tá? Mas eu coloquei aqui o escudo, tá? O cinto, né? Eu fiz questão de nomear, tá? Porque é bem diferente, né, do cinto que nós temos, tá? Porque tem seus objetivos de proteção, né, aqui, tá? Aí o calçado, o capacete e a espada. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo começa assim, né? Quando diz no demais, ele está dizendo, né? Depois de tudo que eu falei
O que ele falou, né? Tudo até esse momento, do capítulo 1 ao 6 e 10, né? Ou capítulo 6, 9, né? Paulo traz uma série de pontuações, tá? De pontos que antes de se falar em batalha espiritual deve se cuidar. Tá? Eu vou só resumir, tá? A palavra-chave de tudo isso é união. Tá? Você vai ver união de Cristo com o ser humano, união dos gentios com os judeus, união de marido e mulher, união de pais e filhos, união dentro da igreja, tá? União patrão-empregado. Então, Paulo vai tratar de todos os tipos de unidade para depois entrar na armadura de Deus. E quando diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, Paulo nos lembra que Deus manifestou em Cristo seu poder, ressuscitando-o dos mortos. Ou seja, Deus cumpriu a sua palavra. Então, eu me fortaleço no Senhor quando eu vejo que Deus sempre cumpre a sua palavra. Jesus Cristo morreu conforme as Escrituras e ressuscitou conforme as Escrituras. Mas eu não tenho somente a informação, tá? Mas o cristão tem também a experiência desse mesmo poder, porque diz assim, e vós vivificou estando vós mortos. Tá? Ou seja, nós também experimentamos o mesmo poder de Deus quando ressuscitou Cristo através do Espírito Santo. O que Paulo nos coloca? Que Deus é fiel, ele é fiel. Se Deus é fiel, a sua palavra também é fiel. A sua palavra se cumpre. Tá? Então, em resumo, eu quero deixar já de princípio bem claro que toda a armadura de Deus está fundamentada na palavra. Ok? O cinto da verdade. O cinto, o Keiner nos disse que o cinturão, o cinto se refere ao avental de couro embaixo da armadura, ou ao cinto de metal que protegia abaixo do ventre. Né? Então, o cinto fazia que toda a armadura se ajustasse ao corpo do soldado para ele estar ágil na batalha. Ele deixava pronto. Sendo o cinto, sem o cinto, as demais peças da armadura perdiam sua eficácia. Tá? Ou seja, se o cinto não está bem ajustado, né, as outras peças não está legal, tá? Porque é o cinto que ajusta toda a armadura no corpo do soldado. Então, a verdade. Tá? Aqui nós temos uma coisa interessante. Essa verdade, esse cinto, protegia o ventre. Se você ler o Salmo 73, 21, tá? E você ler Levíticos 7, 4, Provérbios 23, 16, eu deixei para vocês esses textos, tá? Para você já ir lendo, né? Eu não vou colocar aqui, tá? Jeremias 11, 20, né? Se você ver esses textos, você vai ver que o autor bíblico, tá? Ele coloca que o nosso ventre, ele coloca dos rins, né? Ele disse, né, que o Senhor sonda os rins, o Senhor conhece os rins. Então, biblicamente, tá? Eu quero deixar bem claro para você que, biblicamente, quando você fala de rins, tá? Está falando da questão das emoções. Tá? É estranho falar assim, né? Mas é assim que a Bíblia coloca, tá? Na parte do abdominal, né, do cinto, o ventre, literalmente, tá? Tudo que está dentro dessas entranhas, né? Biblicamente, tanto em Jeremias 20 quanto em Jeremias 17, 20, na tradução Almeida corrigida fiel, disse rins, tá? Na tradução corrigida, diz mente, a Almeida atualizada também diz mente, tá? Pensamento, mente. Por quê? Mas a tradução literal, tá, é rins. Se você for para o grego, literalmente é rins, ou no hebraico é rins. Tá? Agora, eu acho muito interessante porque a ciência hoje, tá, a ciência
talvez até você viu na revista Veja e a revista Isto É, se não estou errado, tá? As duas publicaram como nós temos três mentes, assim que foi publicado, né? As três mentes do ser humano. Tá? Então, nós temos um processo neural aqui no cérebro, temos outro processo neural aqui no coração e temos outro processo neural no ventre, literalmente. Tá? E justamente, quando fala do ventre, fala, está dentro da análise científica hoje, e com base bíblica de Levítico 7, 4, Salmo 73, 21, que justamente é no ventre que está a parte das emoções que nos levam a agir intuitivamente. Tá? Isso é muito profundo, tá? E algumas traduções se colocam como a mente, tá? Porque existe um processo neural. A única verdade que é, de fato, verdade é a palavra de Deus. Por isso, nos liberta das nossas verdades. É interessante, Paulo aos Coríntios diz que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Ou seja, durante a nossa vida, às vezes, né, foi nos ensinado verdades, tá? Ou nós criamos verdades por nossas experiências, tá? Que não são verdades. Então, nós tivemos alguma experiência negativa, né? E esta experiência negativa nos machucou e nós colocamos isso como uma verdade. Né? Eu não posso, eu não consigo subir na vida, eu não consigo melhorar na vida, porque eu quebrei uma vez, aí eu não consigo. Né? Ou seja, nós criamos uma verdade que não é verdade. Tá? Aí vem a palavra de Deus. Tá? Aí a palavra de Deus, ela nos mostra as verdades. A palavra de Deus, quando nos mostra o que é verdade de fato, isso nos liberta. Espera aí, em Cristo eu sou nova criatura, né? Se eu pedir a direção de Deus, eu posso sim progredir na minha vida, eu posso ir adiante na minha vida. Então, de muitas formas, né, a palavra de Deus nos mostra, tá, essa verdade que liberta. Então, quando nós falamos do cinto, estamos falando da palavra de Deus, tá? Eu coloquei aqui, tá? Esse cinto, tá vendo? Esse é o cinto romano, tá? Que aqui está também, né? De outro formato, tá? Mas é o mesmo cinto, tá? Porque é justamente para proteger, tá? A parte do ventre, tá? A parte das vísceras. Aí nós temos a couraça da justiça, tá? A couraça, né? Essa parte aqui, né? Superior, tá? A couraça era uma peça da armadura dos soldados que servia para proteger seu tórax dos ataques diretos. Ou seja, o coração, o peito está protegido. E nós vamos ver pelo texto bíblico de Romanos 10, 4 e 1 Coríntios 10, 1 Coríntios 1, 30, tá? O quê? Que Cristo é a nossa justiça. É muito interessante, muito importante que você perceba isso. Tá? Quando fala da couraça da justiça, está falando justamente, tá, da justiça de Cristo em nós. Tá? Então, o inimigo, ele não pode me acusar, tá, de nenhum pecado. Tá? Eu não preciso dar satisfação ao inimigo, eu não preciso me intimidar diante do inimigo, tá? Pensando que eu não sou justo. Deus me declarou justo em Cristo Jesus. Tá? Eu sou justo nele. Então, Cristo é a minha justiça. Tá? Romanos 10, 4 diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça, de todo aquele que crê. Tá? Então, quando Cristo morreu na cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. E quando aceitamos Jesus, Deus nos declara justos. Entenda, Deus te declara justo, porque você aceitou Jesus. Então, não precisa fazer mais nada para ser justificado diante de Deus. Tá? Não são as nossas obras que nos justificam diante de Deus. É aquilo que Cristo fez. Cristo morreu na cruz, tá? Então, ele é a nossa justiça. Quando falamos como uma armadura da couraça da justiça, é você
tá? Se posicionar como vencedor quando o inimigo, né, tentar anular a tua postura na oração, dizendo que você não tem condições de orar, porque você não é justo diante de Deus, você vai pegar a palavra, vai citar a palavra, está escrito, tá? E isso é importante, a coraça da justiça é isso, tomar postura, tá? O inimigo não pode me impedir na minha comunhão com Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, 30, diz assim: portanto, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, olha só, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, tá? Então, Cristo se tornou tua justiça. Por isso que o apóstolo Tiago, aliás, disse assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, meu amado, minha irmã, meu irmão, coloca essa coragem da justiça, toma posse, isso é teu. Calçados os pés na preparação do evangelho. Eu coloquei aqui, tá, essa figura, tá, porque justamente, tá, esse tipo de sapato romano, né, é chamado de cáligas. Tá? As cáligas, lendários sapatos militares, eram surpreendentemente diferentes das botas militares de hoje. O ar poderia passar livremente para os pés do portador, e eles eram particularmente bons em reduzir as chances de obter bolhas de marcha sem parar. Olha só, tá? Como é importante este ponto, tá? Então, existe dentro dessa visão de Paulo, está dizendo, quando você está calçado com a preparação do Evangelho da Paz, tá? Você pode andar tranquilamente, tá? Nada vai te segurar. Então, estar calçado aqui faz referência à estrada e ao caminho a percorrer. Estar calçado com o Evangelho nos dá firmeza em nossos passos. Jesus disse: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Tá? Então, a palavra de Deus disse, tá? Quando eu conheço a palavra e o inimigo vem, eu posso vencer o inimigo, porque eu conheço a palavra, eu cito a palavra, tá? E assim eu derroto. Pisar serpente significa derrotar o inimigo. Em Josué capítulo 1, o Senhor disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Meu amado, eu quero desafiar você a calçar os pés com o Evangelho. Você ler aquilo que a palavra de Deus disse e agir conforme isso. Aí você vai progredir na tua caminhada. Equipamentos para o combate: o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O equipamento para o combate, enquanto que a couraça, cinto e calçados eram peças de vestimenta, o capacete, o escudo e a espada eram peças de combate. O escudo, junto com o capacete, era uma das melhores armas de defesa. E é através da fé que nem as dificuldades ou as condições desfavoráveis vão nos parar. Né? Então, nós podemos ir adiante. As portas do inferno não prevalecerão contra você se você está com o escudo da fé, tá? Com o capacete, né? O escudo da fé a princípio aqui. Jesus usou o escudo da fé, tá? Diante dos dardos inflamados do maligno. Lembra na tentação? O diabo disse: transforma essas pedras em pães se tu és. Né? Jesus disse: está escrito. Tá? Ele levanta o escudo da fé. O inimigo lança, né, essa seta maligna da dúvida. Se tu és o filho, tá? Jesus levanta. Está escrito. Tá? É isso que é usar o escudo da fé. Tá? Lança-te daqui do pináculo do templo, porque está escrito. O maligno usa. Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo ele levanta o escudo. Tá?
Então, você vai usar a palavra como escudo, quando você pode enfrentar o inimigo e dizer, está escrito. Capacete da salvação, feito muitas vezes de couro recoberto de bronze, servia para proteger a cabeça. O ataque do inimigo contra nós começa na esfera dos pensamentos. Então, a palavra de Deus, protegendo nossos pensamentos, é uma das melhores maneiras de estar em pé na batalha. Então, se vem algum pensamento que queira fazer você duvidar da palavra, ou, aliás, da tua salvação, tá? Você pode olhar para o inimigo e dizer, está escrito, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Tá? Capacete da salvação é isto, é você colocar a palavra de Deus para que proteja, para que blinde teus pensamentos. Tá? Em Josué 1, 7 e 8, o Senhor disse para Josué, né? Não se afastar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, porque fazendo assim, prosperarás. Tá? E em Josué 21, 45, Josué disse assim, nenhuma das suas santas palavras, né, caiu por terra. Nenhuma das suas santas palavras ficou sem ser cumprida. Tá? Então, o capacete da salvação é isto. Você focar na palavra, ler a palavra, reler a palavra, pensar, meditar, até você agir conforme isto. A espada do Espírito. A Bíblia é comparada com uma espada. A espada era uma arma de ataque na qual servia para causar dano ao inimigo. E 2 Timóteo 2,15 disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Justamente a palavra manejar aí, tá? É como alguém que sabe manejar a espada, tem destreza na espada. E a Bíblia, então, é comparada como uma espada, tá? Como você está usando ela? Veja que Jesus usou também como espada, não somente como escudo. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito. Então, você lança a espada, né? Jesus ataca com a espada, vai-te, Satanás, dá uma ordem. Então, é preciso conhecer a palavra para poder usá-la como escudo ou como espada. Tá? Eu esqueci de colocar aqui espada, né? Então, a palavra de Deus, tá? Você não tem condições, eu não tenho condições de usar ela como espada se eu não conheço, nem como escudo. Tá? Então, é necessário conhecê-las. Bom, concluímos, apresentamos os inimigos do crente, descrevemos os equipamentos da armadura espiritual e ensinamos sobre as armas espirituais. Meus amados irmãos, Deus vos abençoe e que possamos usar estas armas continuamente, ok? Deus vos abençoe, uma boa EBD para vocês. Lembre-se de deixar seu like, sua curtida, compartilhar, assim abençoar mais vidas. A paz do Senhor Jesus.